Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom dia, sejam bem-vindos, né? A mais uma live aqui da DABC. Hoje, a convidada é a endocrinologista doutora Lívia Zimmermann, né? E a gente vai falar aí um pouquinho sobre se existe ou não alguma dieta ideal, se existe algum alimento que quem tem diabetes não pode comer, tá? Então, já entrou aqui a Andrea, já entrou a Vitória, já entrou a Lidiane, já entrou a doutora Lívia. Vamos ver se agora dá certo, né, da gente começar a live, pra gente falar sobre o nosso assunto de hoje. E vocês aproveitem aí para tirar as dúvidas de vocês sobre nutrição, sobre a parte de diabetes, da área de medicina, né? Entrou também o Dr. Rogério Krakauer, entrou o Correia, a Luzia, né? Então, sejam todos aí bem-vindos. E quem ainda não segue, né? O Instagram da DABC, siga. E durante a semana eu vou colocar essa live aí no YouTube e no Facebook. Então entrou a Neizinha também, entrou a Márcia, né? Doutora Lívia, você está entrando agora pelo celular? A Regina também entrou. Por que será que não está indo? A Costurizando também entrou, a Regina também entrou. Vamos ver agora se tá certo ou não. A Naimar também entrou, o Benedito também entrou, né? Sejam todos aí bem-vindos. Tudo bem, Benedito?
Pelo menos hoje não tem chuva, né, gente? Vamos agradecer. A Samara também entrou. Bom dia, Naimá, tudo bem? Vamos aguardar mais um pouquinho. E deu certo, agora foi. Agora foi. Era só um pouco agora. Pronto. Eu Você tive que só fazer tá uma gambiarra escurinho aqui. pra mim ainda. Deixa eu ver agora. Pera aí, minha câmera, minha filha. Deixa eu ver Isso. se eu achar minha câmera aqui agora. Deixa eu sair. A Aqui. câmera Pronto. foi. Até que enfim. É que eu estava com É, o celular eu tô com problema na câmera. Eu tive que dar um jeito agora no tablet. Eu fui buscar o tablet para colocar. Agora dá e certo. você tá bem, doutora Lívia? Eu tô ótima. Então tá bom. Ontem Ó, eu já casei de tem. novo. E... Com, com o mesmo? Com o mesmo marido. Casei de novo. Isso é trinta e amor. cinco anos de casada. Quantos anos? 35. 35. Uma festança. Você casou, então, 30 de setembro, é isso? Não, eu casei dia 3 de outubro, só que dia 30 de setembro foi aniversário do marido. E Ah, aí teve um show no Gilbert, com o Gilbert, Monsieur Gilbert, e teve uma amiga minha ela é mezzo-soprano, e ela estava lá no show, e eles aprontaram comigo, né? Então eu comprei um par de aliança, ele não sabia, eu comprei o par de aliança e dei certo de presente para ele. E aí ele foi um amigo meu que é padre, uma outra amiga minha, Ieda, que é teóloga, né? E eles fizeram uma bênção. O Gilberto chamou a gente lá na frente, ela cantou, a minha ah, amiga cantou Ave Maria, e o Gilberto veio e aprontou. Ah, fiquei sabendo que você jogou essa aliança fora. Eu falei, é verdade. E eu falei, agora nós vamos casar de novo. Pronto. isso Foi bem aí. bacana, foi muito bonito. É, ó, já tá aqui com a gente a Andréia, a Vitória, a Lidiane, a Luzia, o Correia, o Dr. Rogério Krakauer, a Neizinha, a Márcia, a Regina Irata, a Costurizando, a Naimá, o Benedito, a Samara, a Roberta. A Márcia também está dizendo que tem 35 anos de casada. A Eliette. A Márcia está desejando que Deus abençoe ainda mais a união de vocês. Amém. É, e a Paty também já entrou, o pessoal está entrando. E, doutora Lívia, a gente ouve muito na internet essa coisa de peso ideal, dieta ideal, né? Marido ideal. Existe o ideal, assim? Existe essa coisa ideal quando a gente fala em alimentação, em peso? Mito ou verdade? É uma perguntinha capciosa, né? Como você disse, não existe nada ideal, não existe nada, certo? Então, nem marido, Nem marido, né? nem marido. Então, que existe, eu penso assim, que você tem que fazer a dieta ideal, digamos, é aquela que é a melhor para você. E todo mundo pergunta qual é o melhor medicamento, o medicamento ideal para uma doença.
Não existe doença. Existem pessoas com problemas de saúde. Eu não trato de nenhum doente. Eu não tenho doente. Eu tenho pessoas com problemas. E eu tenho que tratar das pessoas e não dos problemas delas. Eu não vou tratar do problema de ninguém. Assim que nem o psicólogo trata o problema de ninguém, ele trata a pessoa. Né? O Exato. que é a realidade dela? Eu tenho que ver a realidade da pessoa e adaptar a necessidade dela a um problema de saúde que ela tem, eu tenho que adaptar. Então, o paciente diabético, ele tem as suas necessidades. Se ele se esforça para um controle ideal, se ele consegue encontrar um tratamento adequado para ele, a melhor insulina é a Tresiba. Não, certo? O melhor tratamento é a bomba. O ideal é a bomba. Tudo bem. Tem gente que não se dá com a bomba, tem gente que não se dá com a Tresiba. Então não tem problema, não tem algo ideal. Vamos procurar o ideal para aquela pessoa, no horário de vida daquela pessoa. Ah, tem que mudar de emprego? Não, não tem que mudar de emprego. Nós vamos procurar ajeitar e é sempre um combo, nunca é só medicação, ou um medicamento só. Então, é uma associação de medicamentos com dieta e exercício. Né? Então, você tem que ter uma dieta saudável. De repente, tem um paciente que tem um mínimo de insulina, é diabético tipo 1, tem um mínimo de insulina, um basal extremamente baixo, em bomba, a ponto de eu ter que desligar a bomba em alguns momentos, porque ela não aguenta comer para ter carboidrato suficiente para poder manter a glicemia. Ela mantém uma glicemia com a bomba desligada durante umas 2, 3 horas, que é normalmente o período que ela está fazendo exercício. E aí ela volta. Mesmo ela ingerindo carboidrato, fazendo tudo certo, ela passa muito mal, ela tem hipoglicemia. Então fica Sim. aquela insulininha basal que ficou na circulação e depois volta. Cada um é um. Ela come até doce, certo? Porque no caso dela é Ela pode. complicado. Ela pode. Então, você tem que se adaptar à dieta, à necessidade daquele cliente que está, daquele ser humano que está Daquele na sua ser frente. humano. Exatamente. Verdade. Isso é super importante, né? O Rafa bate muito nessa tecla que em primeiro lugar vem a pessoa, né, doutora Lívia? E Sim. depois vem o diabetes, a pressão alta, enfim, aí as outras doenças que as pessoas podem ter, né? Não é o diabetes ou a doença que define uma pessoa, Não. né? Isso eu acho que é super importante a gente falar. E a questão da individualidade, né, doutora Lívia? Você pode comer um determinado alimento que talvez eu não possa. E eu posso talvez comer algum alimento que você talvez não possa. Né? Então E não não é existe. só a necessidade de que você pode ou não pode. Existe o teu estilo de vida, as tuas necessidades. Como é que você é obrigado a viver? Como você escolheu viver? Sabe? De repente, a profissão que você tem, sabe? Você é um pedreiro, certo? Você pega no pesado o dia inteiro, lava a roupa na beira do rio, carrega um fardo de roupa em cima da cabeça, anda 5 km. Qual é a dieta para esta pessoa? É igual daquele que passa, aquele médico que está diabético, sentado o dia inteiro, das 7 da manhã às 10 da noite. Exato. E aí é diferente da gente que passa o dia inteiro sentada, né, doutora? Exato, exato. Eu falo para os pacientes exatamente isso, né? Por exemplo, eu passo o dia inteiro sentada, então eu tento, dentro da minha rotina, levantar para chamar o paciente, é, deixar uma garrafinha menor de água para poder levantar, para ir lá buscar uma água, né? Para tentar não ficar o dia inteiro sentado, né? Cada um tem uma necessidade, tem um gosto, né? Você gosta de alguns alimentos, eu gosto de outros. Tem a Às vezes a gente é questão. obrigado a entrar em acordo, né? Em falar, eu Exato, não gosto, eu isso. não como vegetal nenhum. Então, tá bom, você não come vegetal, nós vamos ter que entrar no acordo, né? Então a Exato. gente manda lá para a nutricionista ver o que ela vai misturar, ver o que ela vai colocar.
né? No que ela vai misturar o vegetal para a pessoa comer, né? Vai pôr no caldo do É, feijão, eu no molho costumo da... dizer que a gente, né, nós como profissionais temos que ceder e vocês como pacientes também tem que ceder um pouquinho pra gente, né, Com certeza. nessa relação. É sem dúvida, né? Nenhum é É, dono da verdade, né? Nem médico-paciente é igual marido e mulher, tem que ter, tem que ceder dos dois lados, né? Principalmente quando é, mexe com dieta. Falou em dieta, senão não dá match, né? não dá. Entrou o Márcio, entrou acho que deve, a Vi Zimmer, acho que deve ser algum parente seu, Vi Zimmer. Ah, é um parente meu muito especial. Você que É eu adoro filho, ele. né? O, Zimmer. Pensei, eu falei, acho que é o filhote. Beijo, filho. A Rosana tá aqui, a Fabiana também, a Dani, a Magali, a Thaís. Então, gente, vão aproveitando aí para tirar as dúvidas aí sobre alimentação, sobre a parte de diabetes. Doutora Lívia, quando a gente vai na internet e joga alimentação para quem tem diabetes, né? A gente tem um mini infarte, né? Nós profissionais, né? Porque a gente ouve muitas vezes assim: você que tem diabetes, tire tal alimento da sua vida. Você que tem diabetes, é proibido comer açúcar, é proibido comer o que vem debaixo da terra, é proibido comer banana, caqui, carambola, goiaba, né? Vem sempre os proibidos aí. É, existe isso, assim, existe de fato algum alimento que quem tem diabetes não pode comer mesmo? Tipo uma proibição mesmo, real? Proibição assim, vermelho, laranja com fundo roxo? Não, não tem. Certo? Amarelo, verde limão com fundo roxo. Não tem, certo? Não pode. Ah, mas e açúcar? Bom, açúcar não é bom para ninguém, né? Não é só para o diabético, é um vício que a gente cria. Infelizmente, a gente é viciado em açúcar, né? E quando a gente não deveria consumir açúcar, sabe? Assim, antigamente, na antiguidade, sabe quando você antigamente na antiguidade é dureza, hein? Mas na antiguidade, as pessoas elas comiam açúcar, consumiam até mel como medicamento, eram pequenas quantidades. Deveria ter sido assim até hoje, né? Então, assim, agora tem muitos interesses. Fazer doce é gostoso, aí a gente vende o doce para os outros, aí o doce dá lucro, é minha fonte de sustento, então eu quero que muita gente coma. Então, é um problema, e a gente vicia, né? Não é só droga que vicia, açúcar, comida também vicia, né? Assim como vicia o café, tal, tudo que é vício faz mal para a saúde. Então, realmente, o açúcar é proibido, vamos dizer assim, para todo mundo, e não só para o diabético. Só que para o diabético que tem uma alteração da produção da insulina ou do trabalho da insulina, que não é que o paciente diabético porque come muito açúcar, e sim porque ele tem problemas com a produção ou com o trabalho, com a efetividade da insulina. Então, se ela nasceu com este problema, se ela nasceu ou se adquiriu da vida, se herdou ou se sofreu algum fator que levou a desencadear esta alteração da produção ou do trabalho da insulina, o que acontece é que ela vai ter problema com os carboidratos em geral. Mas o top da linha o top da lista é a glicose. Então ele vai ter que ter realmente muito cuidado com a glicose. E no caso aí, o açúcar é o carro-chefe. Mas, né, quando a gente tem aí uma hipoglicemia, o açúcar ele não é proibido, né? Nesse Não, caso. ele é Por essencial. isso que Eu não não digo existe que um ele seja alimento essencial. real que não pode, né, doutora Lívia? É, Acho que não digo que o açúcar seja ideal no momento da hipoglicemia. Acho que depende do grau da hipoglicemia, depende de quanto está essa hipoglicemia, da sensibilidade da pessoa, do estado clínico dela, vai depender de uma série de coisas, né? E aí
Aí a gente tem que orientar isso, por isso que é importante os grupos, por isso que é importante estar participando desses grupos de informação, né, de educação em diabetes. Porque ela precisa aprender, não só a paciente precisa aprender, como quem convive com o diabetes. Ele tem que aprender, tem que entender a necessidade de ajudar essa pessoa. Né? É a mesma coisa que você tem um problema de saúde, está com uma gripe, está com um doente, alguém em casa tem que ir lá te ajudar. Né? No caso de uma hipoglicemia, alguém tem que ir lá, muitas vezes, alguém tem que ir lá te dar uma forcinha, te dar uma mãozinha. Isso é uma coisa normal para todo mundo. Então, Ou seja, pode existir em alguns momentos que algum alimento não seja a melhor opção, mas em outros momentos esse alimento ele pode ser uma opção. pode ser o ideal até, né? O Então, ideal. de repente, pode ser o Porque ideal. senão a gente lê na internet, né, doutora Lívia, principalmente alimentação, e aí vem essa confusão, né? E os pacientes vêm com essa informação. Muitas vezes eles tiraram e muitas vezes são alimentos que eles gostam, né? E aí a gente acaba né? Eles acabam restringindo coisas que talvez não sejam necessárias serem restritas, né? Sim. Porque eu acho que outra dúvida que eu acho que seria legal a gente também tirar aqui é a questão da frutose, né? Acho que A o frutose é pessoal uma coisa confunde legal. muito a frutose do xarope de glicose, né, dos produtos industrializados, com a frutose da fruta. Mas mesmo a frutose da fruta, a pessoa às vezes consome o que? Ah, eu vou comer só suco de laranja, vou tomar suco de laranja porque é fruta, né? É fruta. Você falou isso, eu lembrei de uma pacientezinha muito fofa, né? Muitos anos atrás, e ela comprou um daquele Joycer, não sei das quantas, sabe? E ela, e ela era super controlada, a glicemia dela era ótima, a hemoglobina glicada era ótima, ela é super certinha, fazia tudo certinho. E ela comprou o Jacer, não sei das quantas. Doutora, voltou com a hemoglobina glicada dela, que era 6,5, veio 9. Doutora, o que eu fiz de errado? Eu estou tomando suco de fruta. Falei, o que você tá? É só aquele Jacer, põe o maçã, põe o pera, põe o laranja. Quer dizer, ela consumia uma carga glicêmica absurda só na frutose. Só da Aí frutose. expliquei para ela, ela ficou muito triste. Tadinha, Sim. mas ela voltou a fazer certo. Aí ela aprende. Que é isso, né, Era doutora só Lívia? O frutose, era acompanhamento é frutose. esse, né? Era uma alta carga de frutose que ela estava ingerindo. Então, e assim, outra coisa que eu sempre falo para os pacientes, doutor, eu posso tomar suco do quê? Né? E aí eu respondo, falei, o que Deus fez da vida para a gente beber? Certo? Que tenha vontade é água. Água. Qualquer outra coisa. É Mas Deus pôs água. mas tem outra fonte de líquido que Deus pôs na natureza para a gente beber. Certo? Só que está a 3,5 metros de altura, que é o coco. É... É difícil de pegar, é difícil de abrir. E Não quando é você para ir lá no consegue abrir. mercado pegar o de caixinha. Não, não. E quando você consegue abrir o coco, já caiu metade da água fora. Então tem que beber pouco. Deus faz tudo certo, Deus fez tudo certinho. Então, outra coisa que ele botou para a gente beber de vez em quando, e olha lá, com moderação, foi vinho. E é vinho tinto, não vem com essa história de que é vinho docinho. Você É vinho falou, tinto eu seco. lembrei de suco. Dessa história do suco de uva, né? Esse integral que hoje tem no mercado também. Ai, doutora, troquei o refrigerante. Agora eu só tomo aquele copão De suco de de suco de uva. uva. Ok, você fez uma ótima troca. Agora a gente vai dar um outro passo. Exato. Vou pegar, botar só tanto assim, seu suco de uva agora vai durar um mês a garrafa. Agora nós precisamos diminuir esse suco de uva, né?
É, E acrescentar a tal da água, o elixir dos deuses, né? Água, é, sede se mata com água, né? água. Doutora Então, Lívia, a Fabiana colocou que o filho dela sempre fala assim, que eu posso comer de tudo, é só eu aplicar a insulina. E aí? primeiro que a insulina não é exógena aplicada, não é igual à insulina endógena que o seu pâncreas produz. Não é a mesma coisa, né? Então, o seu corpo, quando ele percebe que entrou glicose, ele já começa a passar por um processo de informação de receptores, de informações químicas que tem dentro dos sinais elétricos que tem dentro do nosso corpo, para aumentar a produção de insulina. Então, a sua produção de insulina de uma pessoa normal, de uma pessoa sem diabetes, normal não, né? Sem diabetes. Sem diabetes, né? Normal ninguém é, né? Exato. Então, tem diabetes, tá? Então, essa pessoa ela vai ter uma informação e já vai começar a controlar a produção de insulina para queimar esse, essa quantidade de glicose que está entrando para manter dentro de níveis abaixo de 140, de 180. Né? Então, vai estar sempre nesses níveis. O organismo sozinho vai fazer isso. Né? É uma insulina que a gente faz, o laboratório faz uma insulina muito próxima, é um análogo, mas ele não vai ser injetado direto na circulação, como é a produção do pâncreas. Indireta, logo na veia, lá na veia, na artéria, joga direto na circulação. No paciente com diabetes, ele vai injetar essa insulina. Essa insulina vai ser liberada aos poucos, não relacionando a tua glicemia. Não é o aumento da sua glicemia que vai sair mais quantidade de insulina. Isso está caminhando para isso através do uso de bombas, né? Sim. Está melhorando, né? E vai um dia chegar, mas mesmo assim não é a mesma coisa. Tá? Não é igual ao corpo da gente. Ainda vai demorar porque é no subcutâneo, não é no sangue, é na gordurinha. Então, até conseguir sair dali, entrar no sangue, isso demora um tempinho, né? Por mais que seja com a bomba. Então, a gente chegar e achar que eu como quanto eu quiser de doce e aplico a insulina, você vai fazer pico. E aí a gente vai cair na tal da variabilidade glicêmica. Você tem grandes picos de glicose, e aí, de repente, você vê que está demais, você corrige, fica desesperado e aí cai. Né? Mesmo que vá para o normal, mas você já fez o pico. Depois Você ele vai lá para sobe e 80, desce 90, tudo de uma ele vez. sobe e desce. Ah, mas foi para o normal. Não importa, a variabilidade continuou. Né? E se faz uma hipoglicemia, ainda pior. Né? Porque essa glicemia, essa hipoglicemia vai também gerar uma consequência. Né? Ela vai arrancar essa glicose de algum organismo, vai tentar arrancar essa glicose de algum lugar. Né? E Sim, vai arrancar, e a gente não sabe, a gente sabe que as pessoas que têm uma alta variabilidade glicêmica têm maior índice de complicações crônicas. Né? sim. Então, a gente tem que ficar atento com isso. O ideal, vamos dizer assim, seria, aqui é a faixa que tem que ficar dentro e a nossa glicemia variar aqui dentro. Variar, E né? de vez em Sobe um quando fazer uma pouquinho. rebeldia. Com certeza, rebelde todo mundo é. Ontem eu fiz muita rebeldia. Não pode, porque senão fica aquela história do ideal. Não tem que ficar o tempo todo aqui. Pode ter umas rebeldias de vez em Pode quando. ter umas rebeldias. É bom não chegar em 500, 600 as rebeldias, né? Isso, só não pode ser uma Tem uma rebeldia ruim, rebeldia. Rebelde. Até a gente, quando faz rebeldia, cresce. É uma rebeldiazinha. Eu comi muito bolo, por exemplo. Tomei muito vinho, Sim. champanhe. Mas foi ontem. E o João Bosco colocou que a educação em diabetes é o primeiro passo ideal para a vida saudável. João Bosco, um beijo para você. Um beijo para a É, Ana. E realmente, ele falou uma coisa muito certa e que a gente não deve se restringir isso apenas ao diabetes. Né? A gente restringe isso, uma educação, ela é saudável para qualquer
patologia que a gente tem, hipertensão, principalmente todas aquelas que envolvem dieta, a gente tem que ter realmente uma educação. Esse é o primeiro passo para qualquer tratamento. E o primeiro passo para uma boa qualidade de vida também, para Sim, emagrecer, para tudo, né? Então a gente tem que ter realmente educação em todas essas áreas. Educação é bom para verdade. tudo, né? É bom para É, qualquer coisa. doutora Lívia, vamos dizer assim, a alimentação ela é um pilar importante para o tratamento do diabetes e os alimentos vão sempre aumentar a glicemia. Alguns mais rápido e mais alto e outros mais devagar e menorzinhos, Sim, que seria o índice glicêmico e a carga a glicêmica carga dos alimentos, glicêmica. é isso? Uhum, isso. Explica aí para nós o que, que é o. Primeiro vamos começar o que, que é o índice glicêmico. Eu ia começar pela carga, mas tudo Então, bem. bora A lá. gente... Então, você que Tá manda. bom. A carga glicêmica é quanto, já diz carga, é quanto que um alimento carrega de açúcar, de glicose, tá? Tá. Então, é quanto que ele tem de carga, quanto que ele carrega, que a nossa amiga aqui vai falar, olha, tem tantas gramas de carboidrato, tá? Então, tô Essa é a aqui, carga. vamos supor, num suco de uva aqui, tô com quase. Vai. Isso, Então, eu tô com, vai, uma caneca de suco de uva aqui. A carga glicêmica seria o quanto de carboidrato tem nesse suco. suco de uva. Vamos segurar o suco Isso. de uva. Se Tá. mantém o suco de uva, tá? Então, vamos Isso. dizer que a carga glicêmica do suco de uva, quanto que é aí? Hein? Dá o número da carga de 100 ml de suco de uva, quanto que tem de carga glicêmica? Não tenho a mínima ideia. Bom, não tem problema, a gente procura isso, para isso existem tabelas, tá? Eu também não Posso tenho inventar um informação. número? Isso, inventa. A gente olha, invenção, hein? O pessoal Eu que vi está assistindo invenção, aí. pelo amor de Deus, que É eu não sei. só exemplo, tá? Só É, para dar um exemplo. vou falar aqui, sei lá, 60. 60, ótimo. Então tem 60 de carga glicêmica. Agora a gente tem que saber qual é o índice glicêmico desta carga glicêmica. Então, desse Tá, tanto de carboidrato que tem dentro de tanto de glicose, vai, que tem dentro desse alimento, suco, seja lá o que for, né? Quanto que é o índice glicêmico? O índice glicêmico, o que é? É quanto, qual é a velocidade com que ele aumenta a glicemia na sua circulação. Então, vamos comer o quê? Vamos comer um pratinho de morango, 100 gramas de morango e 100 gramas de melancia. tá. Que é só água. Melancia é só água. Então, é claro que a carga glicêmica, todo mundo pensa que é melancia, que é só água, 100 gramas de melancia, só água, e as 100 gramas de morango, fatiadinho. Tá. Todo mundo vai achar que só água não tem açúcar nenhum. Daí que a carga glicêmica maior vai ser do morango. Não é. A carga glicêmica do morango não é igual. Mas vamos supor que a gente comesse uma quantidade de carga glicêmica ali de 60, da melancia e uma carga glicêmica, uma quantidade de morango que fornecesse uma carga glicêmica de 60. Tá. Tá? Os dois são 60. O índice glicêmico da carga do morango é bem diferente da melancia. A Tá. melancia vai dar um pau, vai mandar lá em cima a sua glicemia. Carga do Do- morango, os mesmos 60 gramas, a mesma carga de carboidrato, né? Não vai aumentar a sua glicemia na mesma velocidade, vai aumentar mais devagar. Tá? Por Vou quê? tentar ver se eu acho aqui. Peraí. Ó, o suco de. Aqui, peraí, deixa eu ver. Ó, o suco de laranja. Peraí, deixa eu tá abrindo aqui. Peraí, vamos ver. Deixa eu ver se eu acho algum rapidinho aqui, só pra gente pegar um exemplo. Então, vamos dizer assim: o índice glicêmico é como o alimento vai aumentar a minha glicemia. Sim, Tá. E aí tem uma referência, né? Que é o
normalmente ou é o pão ou é o açúcar. Sim, é. Então tem a curva aí do Geralmente é o pão e do pãozinho. açúcar, e aí a gente vai ver como Isso. que o morango, a melancia, o suco de Então, uva vai subir e isso, vai comparar com o pão. É isso. é isso que você está dizendo, né? Então, o que que eles fizeram? Para calcular a carga glicêmica de um alimento, mesmo e o índice glicêmico de um alimento, eles pegaram o pão, 100 gramas de pão. Por quê? Porque o pão é um negócio que mexe muito com a glicemia, né? Então, eles calcularam quanto que tem de carga glicêmica no pão, acho que é 100, né? Em Isso. 100 gramas, e calcularam o índice glicêmico. Qual é a velocidade, índice glicêmico? Eu vou repetir. É a velocidade que um alimento aumenta o açúcar no seu sangue. Tá? Ele aumenta em quanto tempo quando a tua glicemia para 100? Em 10 minutos? Né? Ou em meia hora? Então, é isso que é o índice glicêmico. É o tempo que o organismo vai levar para trabalhar aquele alimento e transformar ele em açúcar e colocar no teu sangue. Então, tem Ó, alimento que tem muito, e o açúcar entra direto na circulação. Tá? Então, assim, por que o açúcar ele é tão lesivo? Porque quando você põe na boca, o organismo ele absorve glicose. Quando você põe o açúcar na boca, a mucosa já começa a absorver direto para a circulação essa glicose. Por isso é que a gente, quando dá glicose, a gente fala, olha, passa na boca, se a pessoa estiver inconsciente, passa na mucosa. Que a mucosa já começa a absorver. Tá? Então aí ela já entra direto na circulação, ela não precisa passar por nenhum processo de transformação. Tá? Enquanto outros tipos de açúcares vão precisar passar por essa transformação para virar glicose, né? Então outros açúcares, a lactose, frutose, todos os oses que tem por aí, eles vão passar por um processo que será de transformação para glicose. E o tempo que leva para essa transformação diminui o índice glicêmico. Uma outra coisa que a gente pode diminuir o índice glicêmico dos alimentos é usar substâncias que retardam a absorção da glicose, como é aquele caso da banana. Sabe aquela banana que a gente põe no forno, põe um queijinho branco por cima e joga uma canela por cima para diminuir o índice glicêmico? Então, talvez já dê a receita para a sobremesa do almoço. é, O ó, lanchinho da tarde. enquanto você estava falando, doutora Lívia, eu peguei alguns alimentos para a gente falar o índice glicêmico, né? Então, e aí a gente classifica o índice glicêmico em baixo, médio e alto, né? Então, baixo é menor que 69, não, menor que 55. O médio é entre Isso. 56 e 69. E acima de Uhum. 70 é o De alto. 70 é o alto. Isso. Então, vamos dizer assim, a média, vou inventar aqui, a média das mulheres brasileiras de altura é 1,60 m. Eu tenho 1,50 m, eu sou mais baixa do que a média. A doutora Lívia Uhum. tem 1,70 m, a doutora Lívia é mais alta do que a média da população brasileira, né? Isso. É esse comparativo que o índice glicêmico Exato. fornece para nós. Isso exato. Aí, a tapioca, o índice glicêmico dela é 93. Então, ó, é um alto índice glicêmico. O pãozinho integral é 71, é um alto índice glicêmico, porém é um pouco menos do que a Menos. tapioca. A aveia deu 60, é um médio índice glicêmico. Mas É aí eu bom sou lembrar. safada, cachorro e sem vergonha, e vi que o chocolate tem 55, ou seja, um baixo índice glicêmico. Tá, Por mas que, que o qual chocolate tem chocolate? baixo índice glicêmico, Gordura? né? Porque é uma refeição mista, né? Que é o que você acabou falando, né? Você não é safada, você falou da banana com a canela e um queijinho. Eu já pensei no chocolate. O problema é a carga glicêmica que você vai ingerir de Isso. chocolate, porque você não vai comer aquelas mesmas 100 gramas de chocolate, você vai comer Não. muito mais. Tá?
Tá vendo? Você está se entregando, tá vendo como comida Então, vicia? Olha só. a gente olha, né? Quando eu olhei, eu falei, eu vou pegar o chocolate. Agora, vou tentar procurar a carga glicêmica desses alimentos para a gente poder fazer esse comparativo. E eu coloquei a tapioca, né, doutora Lívia? Porque hoje Foi em bom dia você todo ter. mundo vem comendo tapioca. Não, eu fui para academia e comi uma tapioquinha. Não, o pessoal nem vai para academia. Ai, doutora, eu cheguei, estou comendo uma tapioquinha antes de dormir. Pelo amor de Deus, ainda antes de É, dormir. Uma tapioquinha. Gente, pelo amor de Deus. Por que que a é, tapioca ficou tão falada? Por causa do pessoal que malha muito e precisa de uma fonte rápida de carboidrato. Então ele está saindo com pressa para ir para a academia antes do trabalho, sei lá o que ele vai fazer, mas ele vai para a academia. Então ele vai e come uma tapioca, mas o cara vai malhar. Ele fica 2 horas puxando ferro, fazendo esteira, ele fica lá fazendo isso. E ele come uma tapioca. Ele não vai para comer aquela tapioquinha e vai ficar sentado. e Então, não vai para com essa dormir. coisa de tapioca. Exatamente. Para com essa história da tapioca, porque é muito ruim para a saúde. Tá? Deixa eu Então, ver não é aqui se eu para acho. qualquer uma. Aquela tá a história, para quem e quando. Né? Então, o cara que malha na hora que vai malhar, não é nem na hora que ele vai dormir. Ó, a aveia, a carga glicêmica é 6. Então, é um alimento de médio índice glicêmico. E a carga glicêmica a gente classifica em menor do que 10, baixa, entre 10 e 20, média, acima de 20, alta. Então, a aveia tem um índice glicêmico moderado e uma Sim, baixa carga glicêmica. HGC. Tá? Deixa Então, eu ver se eu eles, acho além mais de não alto. subir muito rápido, tem pouco. Agora, é bom lembrar, Elaine, da aveia, principalmente, né? Como consumir, né? Ah, eu vou comer um mingau de aveia, bem quentinho, antes de dormir. Ele aumenta a liberação dessa glicose. Tem aí ó, a carga glicêmica, depois que De cozinha, aveia, aveia é 6. mas depois que cozinha, Espera aí, deixa eu ver se eu acho. deve Calma ter aí, peraí. diferença, porque ela realmente, Peraí que eu tô depois que ela aqui. vira, que degrada, né? Que já aquece e Sim. degrada. Então, o índice glicêmico e a carga glicêmica sofrem interferência da forma que a gente vai consumir, da forma de Exato, preparo. né? Tá. Forma de preparo. E se for uma refeição mista, também, que nem no caso do chocolate. Sim. Tá? Peraí que eu tô procurando do Uma pão. coisa Peraí. que é bom, pessoal, por exemplo, alimentos ricos em fibras solúveis, né? Então, linhaça, chia, ora pronobis, farinha de banana verde, farinha de casca de maracujá, todos são ricos em fibra solúvel. E a fibra solúvel diminui muito a absorção, não só a absorção do açúcar, mas o tempo de absorção também. Né? Então, às vezes, a gente fazer associações com esses alimentos, né? Diminui a forma de você, a quantidade que você pode comer, o que você não pode, como que você vai comer esses alimentos, né? A quantidade e como. Peraí que eu estou aqui. Eu queria achar o do chocolate, a carga glicêmica. Deixa eu ver se eu acho. Que eu fiquei curiosa. Agora a Regiane colocou, então, quer dizer que a tapioca é terrível? Ela é um proibido? Aquela coisa que a gente estava falando no começo? Ela não estava assistindo desde o começo da live. É. Jeane, não. Você não como a gente disse no comecinho, não existe o alimento proibido. Existe como você vai usar, quanto que você vai usar, por que você vai usar, tá? Então, se você vai malhar, você vai para academia, você fala, olha, doutor, eu levanto com pressa todo dia de manhã,
E eu vou para a academia e fico 3 horas lá. Eu faço 3 horas de esteira, eu faço 1 hora e meia de. Eu faço mais 1 hora de puxo ferro lá, fico malhando e ainda nado mais 45 minutos, né? Natação também é um exercício que queima muito açúcar, tá? Ele mexe com todos os músculos e ele queima bastante glicose. Então, eu posso comer uma tapioca? Claro, tá? Porque você vai comer, sabe? Agora quanto? Ah, vou fazer 3 tapiocas. Não, meu amor, você não vai fazer 3 tapiocas com pouco, nem com manteiga. Né? Aí a minha amiga Elaine decide. Agora, eu posso fazer, por exemplo, a tapioca e colocar um ovo? Vai, Pode, eu vou baixar o índice glicêmico? vai fazer a tal da crepioca, né? Então ela vai baixar Isso. o índice glicêmico. Mas mesmo assim, é bom tomar cuidado. Ah, mas é crepioca. Tá, mas não abuse. É a aveia. Peraí. Aveia eu já peguei. Ela está encafifada com o índice glicêmico do Eu quero chocolate. achar a carga glicêmica do chocolate. Aí a carga, É, mas depois a gente passa para isso. qualquer coisa a gente passa depois. Isso. É, então, a Ivone está falando que ela não consegue abaixar a hemoglobina glicada dela. E aí? Uma diquinha para ela baixar a hemoglobina glicada dela. Uma. Bom, primeiro rever a sua alimentação. Estou supondo que ela está perguntando isto, porque ela já está fazendo uma dieta saudável, tá? Supondo que ela ache que está fazendo uma dieta adequada e a hemoglobina dela continua elevada. Se você está fazendo uma dieta, assim, então é um combo, né? É a medicação, é a dieta, vamos começar a dieta, o exercício e a medicação. Se você está fazendo tudo certo, então, primeira coisa, rever com o médico, né? Primeiro rever realmente, vamos supor que ele esteja fazendo uma dieta com você, né? Certo? Ela já está com a nutricionista, ela já está fazendo tudo certinho. Então, aonde está o problema? Na falta do exercício ou na medicação? Sua vida é muito sedentária? Não, vou para a academia e faço a dieta adequada. Então, tem que rever a medicação. Tá? Aí, tem que Eu, ver. eu, eu penso assim, né? Eu lembro muito daquela apresentação que teve, aquele teatro que teve, acho que há uns 4, 5 anos atrás. Que lembra que tinha o rapazinho que sentava na cadeira e que iam tirando que ele sentava num banquinho que tirava os pezinhos do banquinho, Sim, sim, né? Então, sim. que são os 4 pilares do tratamento. Então, eu acho que a gente tem que pensar como que tá os nossos pilares. Se eu consigo sentar bem nessa cadeira, como nós estamos aqui, ou se essa cadeira tá meio balançando e ver qual É. pilar que precisa talvez investir um pouquinho mais. Eu faço Exato. exercício, né? É, Será que eu eu não estou estou dando supondo. mais rebeldia do que não na minha alimentação, né? Será que eu tomo a medicação conforme a médica prescreveu? Então, Né? Será como que eu ela fez a assisto todas pergunta, as lives da DABC, né? Eu acho que é pensar em qual pilar que no eu tenho todo. que talvez iniciar para investir. É isso, doutora Lívia? Então, o que eu. A primeira coisa que você está certíssimo. Agora, no caso da Regiane, a Regiane, né? Eu acho que Ivone, ela. Ivone, no caso da Ivone, o que eu acho que pode estar acontecendo? Eu imagino, tá? tá, Que pela pergunta que ela fez, ela já faça tudo certo, tá. teoricamente. Então, ela acha, né, que está fazendo certa alimentação, que está fazendo a quantidade certa de exercícios, supondo que ela Ela tá falando que é a realmente primeira vez esteja que ela tá fazendo. assistindo aqui.
Ah, tá. Então, Ivone, se é a primeira vez, seja muito Seja bem-vinda e bem-vinda. fique. Seja bem-vinda, fique, você vai gostar. E o que está faltando, então, para você? A primeira dica é educação em diabetes, certo? Então, quando você realmente assistir as nossas lives, você vai entender que realmente educação é tudo. A educação é que vai ensinar a gente a comer, a fazer o exercício. Tudo tem uma correlação, uma quantidade de exercício, cada pessoa é uma. A gente trata pessoas de modos diferentes, porque depende da condição física dela, condição clínica dela, das necessidades individuais. Então, a gente vai ver isso e das necessidades individuais também, individuais para o medicamento. Tá? Ó, Alguém colocou aí 43 para o chocolate. alguém me passou cola. Quem que foi que me passou a cola? O Fernando, que eu achei do pão integral. Ó, o pão integral que a gente viu que tem um alto índice glicêmico, né? Que ele passou um pouquinho. A carga glicêmica do pão integral é 7,7, ou seja, é uma baixa carga glicêmica. Carga glicêmica. O chocolate a gente viu que era um baixo índice glicêmico, porém a carga glicêmica dele deu 43, ou seja, é um alimento de uma alta carga glicêmica. Ou seja, se eu comer o chocolatinho no lugar da banana com canela, a minha glicemia vai fazer aquela subidona que você Sim, falou. exato. Vamos ver se eu acho a tapioca, né? Porque a tapioca a gente viu que o índice glicêmico é bem alto. Mas aí também a gente pode passar essas coisas depois É, que atrasa a live, né? porque aqui tá. Depois, ou se alguém achar que quiser me passar aí a colinha, né? Então, não é só. A gente precisa, né? Então, pegando a perguntinha aí da Fabiana, a gente precisa olhar o que a gente vai comer, no horário que a gente vai comer, a quantidade que a gente vai comer, O que você vai fazer e o depois que índice comer? glicêmico e a carga glicêmica desse alimento. Exato. Você vê que não é fácil comer. Se a gente for comer direito, não é fácil. A gente Não é desiste só no ir meio lá do e caminho. pegar e comer. A gente já desiste no meio do caminho, perde a fome. É... E antes disso tudo, né, doutora Lívia, medir a glicemia, né, para saber de onde a gente está partindo. Exato. Isso é fundamental, né? Vai que você já está com a glicemia descompensada, vai jogar a culpa no remédio, na comida. Na comida, né? Então, Come é alface e diz que foi importante. alface que aumentou a glicemia. E, e a gente está conversando tudo isso, né, doutora Lívia, de uma forma. Pode perguntar do pão de queijo? Pode, Benedito. Pode. E eu acho. Podem perguntar tudo aqui, gente. E eu acho que é interessante a gente falar disso, justamente porque a gente tem que ser crítico com o que a gente vai ler na internet, né? Que é aquele assunto lá do comecinho. Senão a gente acaba trocando o pão pela tapioca e talvez não seja um bom negócio. Talvez a gente tire a banana, que é um alimento que a gente gosta, por um outro alimento que a gente não gosta. Por exemplo, o abacate tem um índice glicêmico e uma carga glicêmica baixa, Baixo, bem baixo. né? E aí, de Mas a gente repente, não. você não gosta desse alimento e você acaba comendo e perde o prazer de comer também, né, doutora Lívia? Que eu acho que é Tem um importante. detalhe bem importante que você está falando aí, né? Porque é o seguinte: abacate você pegou o alimento ideal. Baixa carga glicêmica, baixo índice glicêmico. O que eu vou fazer? Vou comer Creme de abacate. abacate. Eu adoro abacate. Não, eu adoro abacate. Vou comer eu adoro abacate. Eu vou comer abacate em tudo que eu ver. Eu vou ter um sério problema se eu ficar comendo muito abacate, certo? Porque ele pode ter baixa carga glicêmica, pode ter baixo índice glicêmico, pode ser maravilhoso para a saúde por conta das gorduras monoinsaturadas que ele tem, poliinsaturadas que ele tem. Mas ele engorda, ele é muita, tem muita gordura. A gente também tem que ver isso.
Não é só o índice glicêmico e a carga glicêmica. Isso nós estamos falando de glicemia. A É, importância deles na glicemia. Nós não estamos falando na importância no todo da pessoa, porque engordar você vai desenvolver outros problemas em relação ao exato. trabalho da insulina, né? Então, se você Sim. ficar gordo, você vai ter problemas. Então, não dá para você ficar, amo abacate, vou comer só abacate. Eu resolvi meu problema. Não Dieta do vou ter mais diabetes. abacate. A dieta do abacate. Você vai ter problema, você vai engordar rapidinho. Falar em É, dieta, né? agora, se eu fizer, eu, safada aqui, o creme de abacate, e você comer só o abacate, ou você fizer, por exemplo, uma guacamole, vai, o abacate, um pouquinho de azeite, o tomatinho lá, faz um. E eu vou lá e como creme de abacate. As Você nossas fez o glicemias guacamole? vão comportar diferente. Sim. É, se você misturar, fazer um guacamole ou comer na salada, o abacate é uma coisa. É o que nós estamos dizendo, tem baixa carga glicêmica, baixo índice glicêmico, o abacate, Com certo? o Não o que azeite, você o pôs tomate nele. vai continuar mais ou menos aí. Sim, também tem baixa carga glicêmica, baixo índice Isso. glicêmico, apesar do tomate ser fruta e também ter uma carga maior aí, né? Mas se você for comer com açúcar, minha filha, aquele com limão e Com açúcar, sabe? açúcar e Esquece. limão. Esquece. Sabe aquele abacate bem docinho? Sabe? É, Esquece. Ele vai engordar duas vezes. então, não é só, tem que olhar tudo isso, né? A gente tá aqui brincando, né? A Ivone já colocou o abacate com creme de leite, né? Então, Ó, Ivone, eu acho que eu já sei onde você está errando, hein? eu vou falar outro, que ela come o Ela, cuscuz. ela Cuscuz. já marcou. Então, ela já vi que ela colocou, mas é a palma da mão que ela come ali, só um pouquinho, que ela ama o É, cuscuz. E deve ser o cuscuz lá do norte, não do paulista que ela está não falando. paulista, né? Não é, né? Que o cuscuz paulista é aquele que a gente come lá com ovo, Com ovo, com é, sardinha, sardinha, milho, é isso. Né? Que aí já também muda a carga glicêmica. leite Aquele de cuscuz com coco. leite, é, Agora, o Fernando também achou da tapioca. Ele achou como um 115, ou seja, é um alimento a de carga alta alto índice glicêmico e e alta alta carga carga. glicêmica. Então você Tá? vê que ele é uma metralhadora na sua glicemia. Manda ela É, para subir, né? Não para matar a glicemia. Você sobe e, como um avião, e o pão de foguete, né? queijo que o Benedito perguntou, né? Porque o pão de queijo é uma refeição mais mista, né? Um alimento que tem aí o azeite, o queijo parmesão, a tapioca, o leite. O índice glicêmico dele talvez vá ficar ali no médio, né? No moderado, no Sim, baixo para sim, sim. médio ali. Mas e a carga glicêmica? Aí a gente tem que se considerar. A carga glicêmica também é alta, Eu aquilo que eu acredito que falei. alta. É sim, né? Então a gente tem que pensar, porque às vezes fala, mas o índice glicêmico é baixo, mas a carga que você come é um monte, vai aumentar a sua glicemia. Vai aumentar. Pode demorar um pouquinho mais, mas vai subir bastante. Mais devagar, Agora, mas vai subir bastante. agora a Regiane colocou, e se a gente fizer o abacate, o adoçante e as gotinhas de limão? Ele vai continuar tendo gordura. O limão não vai diminuir a gordura Limão não dele. queima gordura? O limão não queima gordura. Ah, foi bom perguntar. Também não diminui o índice glicêmico dos alimentos, tá? Tá, Ele limão vai não continuar. diminui. Então não vem falar que o limão corta o açúcar, que não corta, não. Não Tá? Ele corta vai nada. continuar tendo efeito. Então, se você colocar, vai depender. Se você comer 2 colheres de sopa, né, você vai continuar magra. Se você colocar adoçante e 2 gotinhas de limão. Mas são 2 colheres de sopa cheia, tá bom? É a É o que dá para comer. quantidade. É a quantidade. Tá. Então, a gente já viu aqui que a gente tem que olhar todos esses detalhes, né, na alimentação, mas antes de tudo, medir a glicemia,
né? Saber de onde a gente está partindo, né? Que mais? Deixa eu ver. A gente falou de índice glicêmico, a gente falou de carga glicêmica, né? E a gente tem esse monte de dieta aí, né, doutora Lívia? Dieta do Mediterrâneo, dieta DASH, low carb, jejum, cetogênica, enfim. O que é melhor? Esse tipo de dieta ou a gente fazer a famosa e velha reeducação alimentar? Bom, eu acho que a gente tem que comer de tudo na vida. Então, a reeducação alimentar é o mais correto. Tá. Agora, não importa, em todas as dietas que você segue uma única dieta, ela é extremamente monótona, sabe? Então, como é que você faz quando você sai, quando você vai passear? Então, você pode fazer a dieta DASH, que é maravilhosa, você pode fazer a dieta do Mediterrâneo, que é maravilhosa, sabe? Você pode... A cetogênica é boa, mas cuidado, eu não acho que ela é tão maravilhosa que ela pode ter sérias consequências se não for muito bem acompanhada. Tá? Então, não faça dieta cetogênica por conta. No caso da cetogênica, eu sugiro que não acompanhe só com o nutricionista, acompanhe com o médico, tá? Não aconselho dieta cetogênica para diabético, tá? Também não. Então, cuidado, cuidado, porque cetogênica ela pode ter sérios problemas com a saúde, tá? Não importa se a cetogênica é a base só de gordura, que é pior, pelo menos considero pior por causa do come muita gordura saturada, né? E aí, assim como mesmo como aquela que é por proteínas, né? Aí tem que tomar cuidado porque pode ter problema renal, tem que ter muito, tem que se fazer uma consulta médica, tá? Isso eu estou falando até para quem não tem diabetes, para qualquer Antes de pessoa. iniciar uma dieta, procure um médico. Isso, eu Tem, bato muito porque nessa tem tecla que também. fazer os exames certinho. E atenção, quem for fazer dieta cetogênica, né, a base de proteína ou a base de gorduras, né, tem que fazer reposição de uma série de micronutrientes, tá? Tem que Sim, fazer reposição adequada. Não, eu vou tomar. Não é por conta, pessoal. Não é por conta, não é por tá? conta. Tem que ter acompanhamento. Tem que ter acompanhamento. Pode fazer? Pode. Mas eu já vi gente perder potássio a chegar a 1,7 de potássio. Potássio, o valor normal é de 3,5 4, 5, acho, é. 5, né? 5,3, eu não esqueci o valor. É, acho que é isso, é. Tem que tomar muito cuidado, porque ele, se subir muito de 5 ou se baixar muito de 3,5, mata, sabe? Mata. O Sim, coração para. Você chegou um paciente com 1,7, com um quadro neurológico, ou seja, todo o pessoal da neurologia estava certo de que ele tinha uma doença degenerativa neurológica, e aí alguém lembrou de pedir o potássio quando veio 1,7. Ele estava fazendo uma dieta cetogênica, porque para que passar em médico? Médico não sabe nada, só quer comer o dinheiro da gente. Não sei como não morreu. Não sei. Tá? Então, assim, nasceu de novo, com certeza. Tem 7 vidas, mas perdeu umas 5, né? Então, cuidado, porque mata. Tinha câimbras horríveis, sabe? Ele estava bem mal de saúde, sabe? Totalmente paralisado. Cuidado, não brinquem com dietas sem acompanhamento. e eu vou aproveitar para falar também da dieta dos veganos, né? Vegetariana, que também não deve ser feita sem acompanhamento de Sem médico e dúvida. nutricionista também, né? Toda vez que a gente exclui algum alimento, né, ou algum grupo de alimento, é Você tem necessário fazer esse consequência. acompanhamento, é. Você tem sua consequência. Não, Sim, você não pode ficar sem certos grupos de alimentos. Infelizmente, a gente ainda precisa comer carne. Talvez numa outra, sei lá, alguns dizem que se a gente evoluir, né, para uma outra dimensão, a gente evoluir espiritualmente, pode ser que pode ser na que não. outra, que não precise, a gente consiga viver de ar, de luz, de vegetais, né? Mas enquanto estamos nessa, infelizmente,
carnezinha que precisa, tá? Então, a sua Sim, alma, a sua opção pode não precisar, mas o nosso corpo. E quando você não, exatamente. por opção, não aceita, tem dificuldades, eu não tenho nada contra, tá? Nada, absolutamente Sim, eu nada também contra. não. Mas tem que ter acompanhamento para fazer uma reposição adequada, tá? Porque o Exato. preço é alto, o preço é alto. Eu conheço O vários preço é muito veganos, alto. vários vegetarianos e veganos, mais ainda, que acabaram tendo que voltar a comer carne porque ficaram com depressão, ficaram com a pele Sim, seca, ficaram assim, velhos antes da hora. Né? sim, Então tem que cuidar. o corpo se ressentiu muito, ele teve que voltar para o proteína. E a Eliette colocou que o índice glicêmico do pão de queijo é alto, É, né? É, a Fabiana colocou, a refeição do diabético, né, nunca pode ser rapidinha, porque tem muita dedicação, tempo e cálculo, né? E na verdade, de quem não tem diabetes também, né? Tem que ter esse cuidado, né? exatamente, era o que eu ia acrescentar. A gente tem E que o Benedito mastigar a comida e não engolir, mastigar, mastigar isso, antes de engolir, certo? comer Então, mastigar sentadinho à bem, mesa. que ninguém faz. Eu sei que é difícil, tá? Mas a gente tem que comer sentadinho na mesa, comer devagar, certo? Sentindo bem o sabor de cada alimento, porque aí a E saciedade vem mais rápido, né? E a exato. vontade daquela... Se você come devagar, então aquele bolo que você vai comer, você não deveria de comer, mas você vai comer o bolo, mas ele é diet, foi a Berê que fez. Então, filho, foi a Berê que fez. É melhor não comprar o bolo da Berê, porque coisa gostosa demais é difícil resistir. Vai comer mais. Aí comprou lá o bolo da Berê, coma um pedacinho, bem devagar, que assim dura muitos dias na geladeira. Ela capricha no bolo, né, que ele vai durar bastante. Aí você É, come devagar. Daí vai. Por quê? Você comeu devagar, a saciedade, tanto pelo prazer de comer, como pelos níveis que aquele bolo vai levar na circulação, mexer com o cérebro e tal, vai trazer a saciedade. Então você vai se satisfazer com menos. Se você comer tudo de uma vez, engolir lá rapidinho, vai trazer saciedade no mesmo tempo, certo? Só que você não comeu 3 bolos, no outro você comeu meio, né? Bom para exato. ficar saciado. E eu vou tentar, gente, ver se eu acho alguma tabelinha completinha e colocar. A gente faz uma postagem para colocar aí para vocês, coloca nos grupos do índice glicêmico e da carga glicêmica. É, o Benedito colocou: a dieta é limitada, a reeducação alimentar é constante. Gostei dessa frase, Com certeza, com né? certeza, certo? Parabéns, Benedito, linda frase, sabe? Realmente, a dieta é limitada, a reeducação alimentar é constante. A gente Vou tem que até ter colocar isso como fixo na dica, cabeça. Muito né? boa a sua frase. E a Eliette colocou da Juliana, né? A Juliana fez cetogênica aí por 2 semanas e foi parar, teve cetoacidose, a Juliana tem DM1, foi parar no hospital, fez sozinha. O João Bosco falou que acha a palavra dieta A uma expressão expressão, muito antipática e aprendeu a escolher, após 57 anos com vida saudável, apesar do diabetes, consumir produtos simples e saudáveis, sem frescura publicitária. A Ivone colocou que a quando ela Ivone, come rápido, ela percebe uma suadeira na cabeça. eu vou dar uma Tem olhada. alguma? Aí é talvez uma explicação mais complexa, né? Porque o trato digestivo ele tem um tipo de inervação que é a parasimpática, tá? Quando a gente come muito rápido, tal, distende, isso causa uma alteração, provavelmente deve ser por essa estimulação que dá essa suadeira na cabeça. Não é só ela. E é interessante que às vezes bebês recém-nascidos, quando eles mamam, logo depois da mamada, eles acabam com a cabecinha toda molhada, bem suadinha.
né? E tem alguns alimentos que fazem a mesma coisa, como é a pimenta, por exemplo, né? Que aumenta muito essa suadeira na cabeça, né? Chega a suar especificamente na cabeça. Então, alguns pediatras, principalmente os homeopatas, eles dizem que tem alteração de cálcio. Eu preciso estudar isso melhor, para saber quais isso dessa coisa do suor na cabeça. Doutora Lívia, queria te agradecer por esse bate-papo, Tá né? bom. Acho que a gente falou bastante coisa aqui, né? Pena que não deu para falar sobre as dietas específicas, né? A DASH, que é uma E dieta interessante, a a gente dieta do podia Mediterrâneo combinar um dia também. de falar um pouquinho sobre cada dieta, Só sobre as dietas, só né? sobre Só as sobre as dietas. dietas. Isso, é o próximo tema de alimentação, só sobre as dietas, né? E eu Alimentos que vou podem colocar. diminuir o índice e a carga glicêmica dos alimentos. Isso, eu achei que ficou bem legal essas diquinhas, né? Da canela, que limão É, não diminui. então, é assim, eu achei interessante porque a gente falou de carga de índice glicêmico e as pessoas ficaram bem interessadas com E isso, elas ficaram né? procurando. E ficaram procurando. Então, acho que a gente mostrar também o que diminui, os alimentos que podem ser associados e diminuir a carga glicêmica, né? Acho que os alimentos, depois vamos conversar sobre isso, Elaine. Não só Sim, umas ideias aqui, vamos conversar sobre isso, né? Eu achei bem interessante, vamos. E bem a semana que interessante. vem é o Rafa, tá? E como dica de ABC, eu vou pôr a frase do Benedito, né? Que a dieta é limitada e a reeducação alimentar é constante, que eu amei essa frase. Vou roubar ela, Benedito. A gente vai Do dizer o João seu nome, Bosco. tá? Hã? A gente vai colocar o nome dele embaixo. Isso, do João Bosco. Do João Bosco eu mudei só um pouquinho, João Bosco. Procure alimentos simples e saudáveis e evite os industrializados. E eu acho que seja crítico, né, doutora Lívia, quanto às informações sobre alimentação e diabetes vinculadas na internet, né? Eu acho que falta É, um pouquinho esse senso crítico quando a gente olha coisas na internet. eu não quero deixar uma coisa clara, que acho que como no final, para fechar, né? Não faça nenhuma dieta restritiva. Todas as dietas que proíbem alguma coisa, eu não vou comer nunca mais isso. Cuidado. Eu digo não é um alimento, é um grupo de alimentos, tá? Não retire um grupo de alimentos do seu prato. Eu não vou mais comer proteína de tipo nenhum. Não faça isso sozinho. Consulte alguém que trabalhe com dietas para você ter uma informação de como suplementar essa parte que está faltando. Tá? Não tire, porque você terá consequências na sua saúde. E pode ter de muito risco. A Eliette colocou bem colocado que uma paciente diabética tipo 1 fez a dieta cetogênica e foi parar na UTI. Ela poderia ter morrido por causa de uma. Eu citei também aquele paciente que ele poderia ter, até não lembro se ele fazia muitos anos, se ele tinha diabetes ou não, mas ele era obeso mórbido e ele foi fazer a dieta cetogênica e quase morreu por falta de Sim. potássio. Tá? Então, tirar alguns grupos de alimento, algum grupo de alimento da dieta pode repercutir com deficiências que podem levar à morte. Que Tá? podem Não ser brinquem com isso. irreversíveis, é. Exatamente, levou à morte, a morte para até onde eu sei É, irreversível. eu Morreu. costumo dizer que vai pagar, vai prestar conta lá em cima antes do tempo. Exatamente. Então, não brinquem com dieta. Tá? É, Mas é só dieta. Não, não é só dieta. Dieta, dependendo, você não sabe qual é o seu estado de saúde, está fazendo conta, não sabe se está faltando algum nutriente dentro do seu organismo, você tira o grupo que fornece aquele nutriente, que estava bem quietinho, estava ali funcionando no basal, você vai pagar um preço alto. verdade. Tá? E aí eu coloquei, não faça dieta restritiva sozinha e não retire grupos de alimentos sem avaliação médica e nutricional, Sem dúvida. Perfeito. né? Eu acho que é importante. E Ivone pode perguntar aqui, tá? Pode ficar à vontade.
O Emerson colocou 19 anos de DM1 e cada live um aprendizado, né? Parabéns. Eu aprendo todo sábado aqui, com vocês, né? Eu e a Eliette, que estamos praticamente aqui todos os sábados aí, aqui, representando a ABC, a gente sempre fala, cada sábado a gente aprende uma coisa nova, né? Doutora Lívia, obrigada por essa live. Achei que Um ficou prazer enorme, bem tá? Foi um legal, prazer né? enorme, Com essas bem legal. dicas, né? E vou procurar, prometo que segunda, terça-feira, eu vou ver se eu acho uma tabelinha legal aí de índice carga glicêmica dos alimentos e a gente vai colocar, que é para, né, eles olharem e ficar aí vivo nas memórias deles sobre isso, né? Que não é só comer e aplicar insulina, né? Se fosse assim, seria muito mais fácil, né, doutora Lívia? Com certeza, com certeza. E aí não ia ter graça, Não. né? E o João Bosco colocou: minha experiência confirma que qualquer dieta de necessária dieta precisa ser acompanhada por um profissional de saúde, sim, né? Não pode deixar aí de nada fazer sozinho, porque a gente é muito cruel com a gente também, né, doutora Lívia? A gente acaba tirando coisas que não precisam também, né? Então, procurem, conversem, né? Vamos aí tirar as dúvidas sobre alimentação, ver as preferências, enfim. E, gente, bom fim de semana para Só vocês, vou bom fim de comentar uma semana, coisinha. doutora A Lívia. Ivone está colocando que nós somos maravilhosos. Vocês que nos acompanham que são maravilhosos, Vocês tá? que são, verdade. A gente está aqui só por conta de Porque eles vocês. existem, porque pessoas maravilhosas existem, né? Verdade. Na verdade, nós estamos, né? A DAPC existe desde 1998, né? Então, nós estamos aí desde então por conta de vocês e para vocês, Com certeza. Tá bom? né? Então, tchau. Um Beijo, ótimo gente. Já fim de vou semana deixar para todo salva mundo. a Tá bom? live e durante a semana eu coloco no YouTube e no Facebook e depois eu te mando o link, tá, doutora Lívia? Tá ok, obrigada. Tá? Beijo, gente. Tchau, Beijo para tchau. todos. Tchau, tchau.